Sejam muito bem-vindas a mais um podcast Verdadeiramente Livres, o primeiro do ano de 2025 e um pouco diferente do que vocês estão acostumadas. Hoje nós não temos uma convidada ou um convidado. Hoje sou eu. Vocês sempre pedem aqui, Camila, cadê o seu testemunho? Conta a sua história. Então a gente vai inaugurar o ano de 2025 com um podcast de apenas Camila Tavolazzi. Sou eu e vocês. Vamos? Olha só, gente, é um prazer estar aqui compartilhando a minha história. Que bom que eu tenho essa oportunidade de dividir com vocês essa jornada de 42 anos. Eu estou escrevendo meu livro e eu sentei e uma das frases é: depois de 42 anos estou eu aqui, sentada, compartilhando com o mundo tudo o que Deus fez até aqui. Vamos lá? Olha só, eu tenho 42 anos, nasci em São Paulo. Nasci em uma família extremamente estruturada em termos de amor. Meus pais são muito amorosos e meus pais tinham muita estrutura financeira. Meu pai era um corretor de imóveis de sucesso, ele tinha diversas casas, terrenos, ele ganhava prêmios, ele era alguém de muito sucesso, de muita competência no que ele fazia. Quando eu tinha 1 ano, meu pai simplesmente começou a ter um temor, um medo, algo incontrolável. Há 41 anos atrás, ninguém sabia o que estava acontecendo. Meu pai simplesmente parou de trabalhar, porque não conseguia sair de casa para trabalhar. Meu pai e minha mãe começaram uma jornada, uma perseguição, uma busca. O que está acontecendo? Qual é essa doença? Porque, de repente, ele ficou doente. Que doença é essa? Percorreram médicos, consultórios, procuraram no Brasil inteiro. E por anos ninguém soube dizer o que o meu pai tinha. Procuraram em religiões, passaram por diversas religiões, todas que vocês imaginam, buscando a resposta. O que ele tem? Demorou muito para encontrar. Só que nessa busca, meu pai não podia trabalhar, tinha um medo incontrolável de sair de casa, o dinheiro foi sendo consumido, os bens foram sendo vendidos, e tudo foi sendo consumido. Até que chegou um determinado ponto. Nesse ponto, meu irmão já tinha nascido, Piero e eu temos 3 anos e meio de diferença. Meu irmão já tinha nascido. Enfim, chegou um ponto em que nós não tínhamos mais como viver, nós não tínhamos mais o que comer, nós não tínhamos mais como morar de aluguel, porque passamos a morar de aluguel. E aí o pai da minha mãe nos forneceu, liberou uma casa que ele tinha em um terreno, em um lugar bem ruim, em um lugar extremamente precário. Hoje a gente fala que beira a favela ali, era um lugar à época já perigoso, hoje muito mais, com uma vizinhança perigosa. Nós conhecíamos pessoas que eram bandidos, enfim. Ali nós fomos morar, nós comíamos quando meu avô trazia, ou quando alguns primos da minha mãe traziam comida, ou quando não tinha, nós comíamos arroz com limão. De vez em quando a gente lembra dessa história e nós comíamos arroz com limão. Essa foi a nossa infância. Nós dividíamos a casa ali, o muro que dividia era com parentes da minha mãe. O relacionamento era extremamente difícil, eram pessoas difíceis, havia briga, havia acusação. Era um ambiente bem hostil. Minha mãe foi extremamente sábia e ela nunca permitiu que nós ficássemos na rua, brincando ali pela rua. Ela era bem chata, eu digo, e outro dia eu ouvi um psicólogo dizendo que as pessoas de sucesso tiveram mães chatas. Aquelas mães que ficam em cima, que são mais rígidas, que estão atentas ao que os filhos estão fazendo, mães que dão limites. Enfim, a minha mãe foi dessas, ela deu muito limite, ela ficou muito em cima e nós fomos criados ali com bastante educação da parte dela. Apesar dela vir de uma família extremamente humilde, ela foi muito sábia, assim, ela nos educou de uma forma muito consistente. Ok. Essa fase passou, em um determinado tempo, esses primos, nos tiraram dali, nos levaram para uma outra casa, meu pai melhorou, em algum tempo descobriram que meu pai tinha síndrome do pânico, depressão. Hoje que é tão normal a gente ouvir, falar sobre isso, tem inúmeros médicos, inúmeros tratamentos, a medicina tem avançado sobre isso, mas enfim, o fato é que um tempo depois descobriram, meu pai começou a se tratar e em um certo momento ele melhorou. Esses mesmos primos arrumaram um emprego para o meu pai em Caraguatatuba, numa construtora, porque lembra? Meu pai era corretor de imóveis, nós nos mudamos para lá.
e um pouco da fase adulta. Quando eu tinha 18 anos, eu conheci o meu marido, o Léo. Nós começamos a namorar. Depois desse tempo, casamos, eu prestei concurso público, fui trabalhar de funcionária pública em um órgão do estado, trabalhei um tempo no litoral e quando nós decidimos nos casar, eu mudei para São Paulo porque a gente escolheu viver em São Paulo. Então mudei para cá e fui trabalhar em um lugar aparentemente calmo, gente. Até aí, a minha vida aparentemente estava sob controle e toda organizada, né? Faz faculdade, a faculdade eu troquei por bolsa, eu trabalhava em troca da faculdade até passar no concurso público. Enfim, até aí, essa minha parte aqui final, né, mais adulta, parecia estar organizada. Me casei, mudei para São Paulo e escolhi trabalhar, escolhi a dedo o lugar onde eu trabalharia. Por quê? Porque a minha ideia era prestar concursos para magistratura, promotoria, concursos desse tipo. Só que eu estava já inserida em um ambiente de funcionalismo. Então eu escolhi um ambiente que fosse calmo, que tivesse uma certa tranquilidade para que eu pudesse me dedicar e estudar para esses outros concursos. Só que ali, de repente, o que era um setorzinho pequenininho começou a expandir. Ele virou uma secretaria, virou algo muito grande e eu tinha um anseio por crescer. Por que eu tinha um anseio por crescer? Depois de adulta, depois de muita coisa, eu entendi que eu tinha um desespero por ter um status para que eu pudesse provar para as pessoas que eu era alguém, que eu não era aquela Camila coitada lá da infância, que passou fome, que as pessoas tinham que entrar em casa e ajudar com cesta básica, que tinham que ajudar com um lugar para morar, que tinha que dar roupa. Né? A gente passou muito tempo nessa miséria. E aí eu entendi que eu buscava ser promovida, eu buscava ter um status para que eu pudesse dizer ao mundo que, sabe aquela Camila coitada? Ela não existe mais. Hoje ela é uma mulher de sucesso, ela conquistou muitas coisas e junto com esse anseio por ser promovida, eu também tinha um anseio por ter cada vez mais dinheiro. Por quê? Porque eu tinha sido uma coitada, sem dinheiro, pobre. E aí eu queria ter um dinheiro para que não houvesse mais pobreza. Sendo que, gente, às vezes a pobreza não está no dinheiro. Mas enfim, essa era a minha visão, que a pobreza estava no dinheiro, na ausência ou na abundância de bens materiais. Então eu queria conquistar muitos bens materiais. Gente, eu queria muito ser funcionária pública. Por quê? Porque o funcionalismo trazia uma estabilidade. Então, ainda que um dia eu ficasse doente, eu jamais passaria fome. Nunca mais eu passaria fome. Meus filhos não passariam fome porque eu estava segura. A minha segurança estava no emprego que eu queria conquistar. Conquistei e aí eu cheguei nesse lugar, esse lugar expandiu e eu fui me dedicando porque eu queria ser promovida, porque havia possibilidade ali de promoção. E eu fui sendo promovida. Fui promovida a chefe, fui promovida a supervisora e fui promovida a coordenadora. Estava quase chegando na diretoria, até que tudo mudou. E eu vou contar para vocês dessa mudança. Só que nessa trajetória de trabalha, buscando um reconhecimento, buscando uma promoção, existia muita, mas muita pressão. Era um lugar, eu escolhi aquele lugar a dedo, eu escolhi um lugar que aparentemente seria calmo, para que eu tivesse a possibilidade de ter uma vida tranquila e me dedicar a um outro estudo, mas se mostrou talvez o pior lugar do mundo. Era um lugar de muita pressão. As pessoas que detinham o comando pressionavam. As pessoas que detinham o comando adoeciam aquele lugar. Havia fofoca, havia julgamento, havia uma pressão extremamente forte. Só que o que eu não sabia é que dentro de mim havia um gatilho. Quanto mais eu era pressionada, mais eu trabalhava, mais eu entregava, porque dentro de mim havia algo que dizia: Camila, você precisa provar que você é muito boa. Camila, você precisa provar que você tem valor. Porque na infância eu não tinha valor. Na infância eu não tinha valor. Eu não tinha valor, talvez nem para o meu pai, isso não é culpa dele,
porque ele ficou doente e ele não pôde me dar atenção. Então eu, como criança, talvez tenha entendido que ele não queria me dar atenção. Aquela pressão, ela me fazia buscar uma aprovação. Então, vocês acham que eu não posso? Eu vou provar que eu posso. Então, quanto mais eu era pressionada, mais eu trabalhava, mais eu entregava, mais aquilo gerava ódio, raiva dentro de mim. E eu passei a funcionar no modo raiva. Quanto mais pressão colocavam em mim, mais eu queria entregar e mais eu respondia aquilo com fúria. Aparentemente deu certo. Eu fui promovida várias vezes. As pessoas que estavam abaixo de mim, que trabalhavam comigo, gostavam de mim. Elas tinham um ambiente bom para trabalhar, tudo fluía muito bem. Porém, em 2019 eu fui diagnosticada com câncer de mama. Em 2019, as coisas nesse lugar onde eu trabalhava pareciam ter entrado no eixo. A cada 2 anos, mudava a coordenação geral, mudava a liderança geral desse lugar. A cada 2 anos, era uma enxurrada de mudanças acontecendo. E, de repente, chegou uma hora de mudança. E tudo mudou de uma forma drástica. E eu estava quase chegando na direção. E essa direção simplesmente ela deixou de existir, passou a ser um cargo técnico. E aí eu não podia mais chegar naquele cargo. Eu tinha uma faculdade de direito que não me dava a capacidade, não me dava o diploma que eu precisava para assumir aquele cargo. Então eu tinha chegado no mais alto nível que eu podia chegar. Com todas essas mudanças, a pessoa que assumiu a direção falou: olha, a partir de agora o seu cargo é o que manda aqui. E aí eu estava, gente, com a vida que eu tinha pedido. De repente eu tinha organizado o meu setor, realmente eu era o último nível ali, eu tinha total liberdade de fazer as coisas como eu gostaria de fazer, de organizar da minha forma, e passado 1 mês eu estava no banho e o que eu descubro? Que eu tinha um caroço no meu seio esquerdo. E gente, o tamanho que estava aquilo, ele não nasceu de um dia para a noite. Eu não tomei banho num dia e no dia seguinte, quando eu fui tomar banho, aquilo apareceu. Aquilo deveria estar ali há muito tempo crescendo, mas eu estava presa no ódio, na raiva, no ressentimento, na minha própria mente. Eu estava presa na minha mente e eu era incapaz de olhar e ver o que estava acontecendo fora de mim, ao meu redor. Até que um câncer. Quando eu descobri esse nódulo, eu falei, que estranho, isso aqui tá aqui há quanto tempo? E eu corri pro lugar onde eu trabalhava, era um lugar médico, inclusive. Falei pra pessoa que eu trabalhava, você pode me pedir uns exames, tal? Eu descobri aqui algo e fui fazer os exames. E eu já sabia qual era a resposta, porque, gente, somos um espírito. Se somos um espírito, significa que o Espírito Santo está a todo o tempo falando com a gente, mas nós estamos distraídas o suficiente para não ouvir a voz dele. E quando eu descobri aquele nódulo ali, eu já sabia qual era a resposta daquilo. Mas eu fui fazer os exames, vamos entender o que está acontecendo aqui. Fui fazer os exames e realmente, câncer de mama. Quando eu descobri o câncer, eu falei para a diretora que era médica, lembra que eu falei que era um cargo técnico? Ela falou, Camila, você vai ter que se afastar. Eu falei, eu não vou me afastar. Ela falou, não, Camila, não vai dar, você vai ter que fazer o tratamento, quimioterapia, uma série de coisas, você vai ter que se afastar, você não vai conseguir. Mas vocês lembram que algo dentro de mim dizia que eu tinha que provar para as pessoas que eu era muito boa e que eu dava conta de tudo? Eu falei, eu não vou me afastar, eu vou continuar. E vai dar tudo certo. E aí, gente, eu entrei numa dinâmica de rastreamento do corpo. Quem teve um câncer sabe do que eu tô falando. Você descobre um câncer na mama e aí eles te colocam em milhares de exames, milhares de máquinas para rastrear o seu corpo, porque eventualmente aquelas células ali que estão contaminadas, aquelas células que não estão funcionando da forma correta, elas começam a se proliferar em outros lugares. Tanto que quando eu cheguei na oncologista, na hora ela fez levanta o braço e começou a palpar toda essa área aqui e realmente eu já tinha linfonodos na região da axila comprometidos, porque essas células elas vão se espalhando. Enfim, eu precisava entrar em uma maratona de exames, em uma corrida contra o tempo. E nessa, existia uma sala, né? Existia uma sala grande e dentro dessa sala grande tinha uma sala menor, que era a minha sala, que eu ficava sozinha. E eu estava na minha sala e tentando marcar os exames ali, num desespero de conseguir fazer aquilo quanto antes. E de repente eu me vi olhando para baixo no celular e quando eu levantei a minha cabeça,
tinha umas 5 pessoas dentro da minha sala. Essas 5 pessoas estavam esperando para tirar dúvidas comigo. E naquele momento eu entendi algumas coisas. Eu entendi primeiro que eu não tinha sido uma boa líder, porque por mais que eles gostassem de trabalhar comigo e por mais que eu, Camila, fornecesse para eles um ambiente seguro, eu não tinha treinado aquelas pessoas para caminharem sozinhas. E um bom líder, ele treina pessoas para caminharem sozinhas. Eles treinam pessoas para assumirem o seu lugar se precisar. E aí eu entendi que eu não tinha treinado aquelas pessoas eram dependentes de mim. E aí eu peguei e eu comecei. Fulano, o que você precisa? Essa pessoa falou e eu falei, faça isso, isso, isso. E eu fui de pessoa em pessoa. Quando eu cheguei na última que ela saiu, eu não sei dizer para vocês o que aconteceu. Eu realmente não sei dizer o que aconteceu. Mas tinha um gaveteiro onde eu colocava a minha bolsa, eu abri a gaveta, peguei a minha bolsa e fiz Mariana. Mariana era a pessoa que tinha um cargo logo abaixo do meu. Então, quando eu não estava, essa pessoa imediatamente assumiu o meu lugar. E eu fiz, Mariana, vem aqui. Ela entrou na minha sala e eu falei, eu estou indo embora. E eu só volto quando eu estiver curada. E ela ficou me olhando, eu saí. E aí você saía da sala, entrava na sala grande, mas logo já tinha outra porta. Eu fiz o contorno e saí. Eu não dei tchau pra ninguém. Eu não olhei pra trás. A gente ficava no primeiro andar, eu parava o meu carro no subsolo e eu desci aos berros pela escada. E eu fui descendo e eu não quis nem pegar o elevador, porque eu não queria que as pessoas me vissem. E aí eu desci, eu entrei no carro e eu liguei pro meu marido. E eu saí da garagem gritando. E eu gritava tanto. Eu falei, foram anos. Eu fui funcionária pública por 14 anos. E por 11 anos eu trabalhei nesse exato lugar em que eu fui pressionada, em que eu fui massacrada, em que eu mesma cobrei de mim que eu fosse muito boa, para que as pessoas olhassem para mim e falassem, uau, que mulher é essa? E eu saí aos berros e eu falei, eu não acredito. Eu passei anos lutando por esses cargos. Eu passei anos aguentando a pressão. E quando eu cheguei em um lugar em que eu podia cuidar do meu setor, em que era a minha última palavra, a minha diretora médica, ela era médica, ela não cuidava do administrativo, ela não entendia do administrativo. Então estava tudo na minha mão. Eu falei, e agora? Quando eu cheguei, eu preciso sair porque eu tô doente. E pra mim, gente, doença era inadmissível, porque meu pai tinha sido doente, e porque meu pai tinha sido doente, a casa inteira padeceu. Nós passamos fome. Então, pra mim, doença era algo que não estava nos meus planos. Para vocês terem uma ideia, a pressão era tanta que antes desse câncer eu tive 2 crises de pânico. E eu não contei para ninguém dessas crises de pânico. Eu comecei a falar dela agora no meu livro e eu tô contando aqui dessas crises de pânico. Um dia eu tinha o hábito de almoçar sozinha, eu gostava de estar sozinha, porque eu queria estar na minha própria mente. Eu tinha o hábito de reclamar, de resmungar, de ficar repassando na minha mente os problemas. Então eu gostava de almoçar sozinha para ficar eu e eu mesma. Eu não tinha emocional, eu não tinha disponibilidade para ouvir o seu problema e nem para falar sobre outros assuntos. Então eu gostava de almoçar sozinha. E aí um dia eu saí, fui para o shopping e comecei a subir a escada rolante para a praça de alimentação. Quando eu subi na escada rolante, me deu uma crise de pânico. Me deu um desespero, um desespero. E eu fiz, e agora? E aí eu fiz assim, na minha mente, eu vou ter que ligar pra Silvia. Silvia era uma das pouquíssimas amigas que eu tinha onde eu trabalhava. Eu falei, eu vou ter que ligar pra Silvia, a Silvia vai ter que vir me buscar, porque eu não consigo sair daqui. Só que, gente, olha só, olha como eu era, como eu estava, como a minha mente trabalhava. Eu entendi que eu estava tendo uma crise de pânico, porque eu vi isso na minha casa. Eu entendi que eu estava tendo uma crise de pânico e na hora eu falei, Camila, você está tendo uma crise de pânico? Pode parar. Isso não existe para você. Você não tem pânico e você nunca vai ter pânico. Pode se restabelecer. Gente, isso foi uma conversa interna de segundos. Por quê? Porque isso foi o tempo da escada rolante de um shopping. Quando eu cheguei no topo da escada rolante, eu desci. Tinha um banco. Eu sentei nesse banco. Eu respirei fundo algumas vezes e falei, esquece. Isso não é para você. Depois que eu terminei de respirar algumas vezes, eu simplesmente levantei e fui almoçar como se nada tivesse acontecido. Nada tivesse acontecido. E eu simplesmente voltei para o trabalho e eu não contei para ninguém.
E isso ficou guardado comigo por anos e anos e anos. Tempo depois, um mês antes de eu ser diagnosticada com câncer, houve essa mudança que eu falei em toda essa estrutura, era uma estrutura grande, né? É um lugar grande. Houve uma mudança nessa estrutura e eu fui chamada na sala da maior líder, né, da secretária do lugar, como se fosse o secretário do governo, a secretária daquele lugar. Eu fui chamada junto com outras coordenadoras para levar os casos que cada uma tinha de problema para resolver. Quando eu sentei com os meus processos para resolver, e ela falou, ótimo, quem vai começar? Ótimo, vamos começar. E de repente, me deu uma crise de pânico de novo. E eu comecei a respirar cachorrinho, quieta, sozinha, tipo, e agora? E eu comecei a respirar e respirar. E eu, de novo, falei, não, comigo não. E ela falou, quem vai começar? E eu fiquei quieta, tipo, né, não é comigo. Aí uma falou, outra falou, outra falou. E eu fiquei por último. Quando chegou na minha vez, eu já tinha respirado, eu já tinha me equilibrado. E eu falei, então eu tenho esse caso, eu resolvi tudo. E eu saí de lá e eu não contei nada pra ninguém. Era como se eu falasse, Camila, esse é um segredo nosso, Camila. A gente não vai compartilhar com ninguém, porque isso não te pertence, isso não vai te pegar. Só que um mês depois, câncer. E aí eu saí aos berros daquele lugar dizendo, não, como assim? Depois de tudo eu vou sair. Foi uma decisão impensada também, acho que o Espírito Santo também me conduziu, tipo, Camila, você chegou no fim da linha, você chegou no fim do poço, não tem mais nada pra você, sabe? E aí eu entendi que antes desse câncer físico havia um câncer na minha alma, que ele vinha se formando, talvez, desde que eu era muito pequena, desde criança. E isso só foi sendo alimentado. E conforme eu crescia, eu tinha um sorriso enorme. Esse sorriso que vocês veem aqui, eu sempre tive. Eu sempre fui animada, eu sempre fui a da gargalhada muito alta. Mas ninguém nunca soube o que acontecia dentro de mim. Ninguém nunca soube que dentro de mim havia uma bomba relógio pronta para explodir. Tanto que a minha mãe conta. Quando o Guilherme nasceu, depois da minha licença gestante, né, eu voltei a trabalhar, minha mãe passou a ficar com o Guilherme, e os dias em que, quando eu ia pegar o Guilherme, a minha mãe falava, né, depois do câncer, a minha mãe contou que todos os dias que eu saía de lá, ela falava, Deus, ela é uma bomba relógio, ela vai estourar. Porque eu chegava lá, cadê o Guilherme? Cadê o Guilherme? Eu preciso ir embora. E, gente, era isso. Eu preciso acordar, eu preciso ir trabalhar, eu preciso chegar, eu preciso fazer, eu preciso pegar o Guilherme, eu preciso... Eu acordava e eu apertava um botão, e era tudo, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que... E o eu tenho que era muito mais, eu tenho que provar para os outros que eu tenho valor. Com o que eu faço, eu tenho que fazer muito para as pessoas olharem e verem meu valor. E aí o câncer chegou. E quando o câncer chegou, a gente pensa, no começo você perde o chão, você fala como assim, e agora? Só que vocês lembram que eu precisava provar que eu era muito forte? Gente, uma semana depois, se vocês me vissem, eu me lembro que quando eu recebi o diagnóstico, a gente foi no Uber e o meu marido foi chorando no Uber. E eu fui no Uber assim, tá tudo bem, vai dar tudo certo. E aí a gente chegou na minha mãe e a minha mãe me olhou. E quando a minha mãe me olhou, eu estava com um sorriso no rosto. E ela fez, tá tudo bem. E eu fiz, não, eu tô com câncer. E aí a cara da minha mãe foi tipo, eu não tô entendendo, né? Eu não tô entendendo. Porque a sua cara tá falando outra coisa. Só que, gente, a minha cara sempre falava outra coisa. Porque o meu exterior, ele foi projetado para falar para você que nada me abala. E o meu interior, ele também foi criado para que nada abalasse. Tanto que, por 2 vezes eu ouvi, Camila, você é uma pedra? Quando eu era adolescente, meu avô faleceu. E meu avô tinha sido assim, aquele que levava comida, aquele que deu a casa. Ele amava a gente, ele tinha sido incrível. E quando ele faleceu, eu fiquei assim, faleceu. Para mim foi, ok, é o natural da vida. E a minha mãe perdeu o chão e a minha mãe fez, eu não sei se você tem mais estrutura, eu tinha 17 anos, eu não sei se você tem mais estrutura que todo mundo, ou se você é uma pedra. E eu fiz, uau! E para mim ouvir aquilo foi como uma música para o meu ouvido, porque eu quero ser uma pedra, eu não quero que as coisas me abalem. E quando eu estava nesse lugar em que eu era muito pressionada, por incrível que pareça, a pessoa que mais me pressionava, eu ouvi dela, Camila, você parece uma pedra. E eu fiz, Senhor, por que eu estou ouvindo 2 vezes
Eu ouvi com 17 anos e agora eu tô ouvindo com 27, nem sei quantos anos eu tinha. 10 anos depois eu tô ouvindo a mesma frase de pessoas diferentes. O fato é que estava funcionando. Sabe, toda aquela capa que eu criei de proteção estava funcionando. As pessoas me viam como uma pedra. Nada me abalava. E aí o câncer chegou. E no começo eu levei um susto, como assim? E agora? E o meu desespero era, e se espalhou? E se tem em outro lugar? Como vai ser? E o meu filho? Mas uma semana depois eu já estava falando para mim mesma, esquece, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E, gente, hoje eu falo que o câncer foi um bote salva-vidas. Eu falo que Deus não me deu um câncer, porque Deus é saúde, Deus é luz, Deus é vida. Só que eu falo que Deus usou aquele câncer como um bote salva-vidas para mim, porque aquele câncer me permitiu parar. Eu fui obrigada a parar. Então eu fui fazer quimioterapia, eu fui fazer cirurgia, eu fui fazer radioterapia. E enquanto todo esse tratamento rolava, eu fui fortalecendo o meu emocional. Eu achei que eu estava fortalecendo o meu espírito. Por quê? Porque eu comecei a buscar a Deus, eu me apeguei a um versículo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, eu amo a Deus, eu sei que vai dar tudo certo. Então eu chegava nas sessões de quimioterapia super alinhada, com a peruca escovada, com um salto alto desse tamanho, e o médico olhava e falava, Cami, você vai ter que escrever um livro, porque não é possível. Não tem como uma pessoa viver tão bem assim, sabe? Não tem como alguém enfrentar isso desse jeito. E, gente, haviam duas coisas me sustentando. Primeiro, uma capa que dizia que eu era Mulher Maravilha e que ninguém podia ver fragilidade nessa Mulher Maravilha. Mas muito mais do que isso, havia Deus me sustentando. Embora eu não enxergasse naquele momento que era a mão dele, embora eu não enxergasse naquele momento que aquela Mulher Maravilha tinha sido construída com uma força dele, ele, sabe, ele me sustentou, ele me deu inteligência, ele me deu saúde para eu caminhar até ali, para eu conquistar tudo aquilo, ele me deu família, ele me deu suporte, ele deu o que eu queria, eu tinha dinheiro, eu tinha cargo, eu tinha status, eu tinha reconhecimento, eu tinha, né? Embora naquele momento eu era incapaz de entender tudo isso, hoje eu olho e falo, uau, a mão dele estava ali me sustentando o tempo todo. Então o tempo todo a mão dele me sustentou. E o tempo todo o meu emocional foi sendo trabalhado. Só que, gente, no meio do câncer, no meio do tratamento, daquela loucura de cabelo caindo, né, sessão acontecendo, eu falei assim, eu não volto mais para o lugar onde eu trabalhava. Porque eu tinha entendido que aquele lugar tinha me adoecido. Eu não tinha entendido ainda que a minha relação com aquele lugar, com aquelas pessoas, que a minha relação com a vida, que a forma como eu enxergava tudo, tinha me adoecido. Eu achava que era o lugar. Então eu falei, não volto mais. Conversei com meu irmão, Piero, na época, ele já tinha uma empresa que fazia eventos para clientes externos. Não era uma empresa que tinha os seus próprios eventos. E eu falei, Piero, o que você está fazendo? Como está a sua empresa? Me conta. E aí ele falou, olha, né, faço eventos assim, assado, o que eu já sabia. Aí ele fez assim, o que você não sabe é que esse ano eu decidi que eu vou começar a palestrar, eu vou trazer eventos para dentro da DTS. A DTS, que é uma empresa chamada Deus, Trabalho e Sucesso, que ele fundou, vai começar a ter os seus próprios eventos. Ele falou, eu já vi muita coisa, eu já aprendi muita coisa, eu já fiz muito curso, eu tenho muito para entregar para as pessoas e o que eu tenho para entregar é diferente do que o mundo está entregando. Ele, gente, montava eventos de desenvolvimento pessoal, ele fazia a produção, ele organizava isso, mas ele falava, o que eu vejo nos bastidores, Deus tem algo muito diferente para fazer através da DTS, através da minha vida, e eu vou entregar o que ninguém entrega. Eu vou falar de Deus, eu vou fazer os eventos para empresários falando de Deus. E eu fiz, nossa, e eu fiz assim, escuta, não volto mais para onde eu trabalhava, você acha que faz sentido eu trabalhar aqui? E ele, gente, parecia que o sol tinha brilhado naquela sala. Ele fez assim,
total, parecia que eu tinha sido uma resposta de Deus, sabe? Por quê? Porque ele precisava deixar de administrar aquilo para subir no palco. Ele tinha que construir algo novo. Só que quem ia ficar com essa parte que ele precisava deixar? Ele não tinha essa resposta. E foi como se fosse uma resposta. Ele fez, vem! E ele fez assim, não vem, você não vem como funcionária, vem como sócia. Você assume toda a administração, você carrega isso, é o que você sempre fez, e eu vou para os palcos. E eu falei, ok. E aí, né, eu estava afastada, em licença, eu estava fazendo o meu tratamento, quimioterapia, não tinha força para nada. Então eu olhava, via o que ele fazia, o que estava acontecendo, como era aquilo. E quando eu terminei o tratamento, eu decidi mesmo que eu não voltaria mais, que eu ficaria na DTS. E aí, gente, para encurtar o assunto, eu terminei o tratamento, eu fiz 6 sessões de quimioterapia, o meu cabelo caiu. No final dessas sessões, eu não conseguia mais andar, porque o meu corpo ficou totalmente comprometido, a força. Eu não conseguia andar, eu não entendia o que vocês falavam. Se alguém chegasse para mim e desse um bom dia, eu não conseguia entender o que a pessoa estava falando. Quando terminaram as sessões de quimioterapia, eu fui ao mastologista para decidir o que a gente faria em termos de cirurgia, e ele me deu 3 opções, e depois que ele terminou, eu falei, tava eu e o Léo, eu falei desse exato jeito, eu me lembro como se fosse hoje. Eu sei que o que você falou é ridículo, mas eu não consigo entender, eu não sei nem o que você está falando, eu não sei do que você está falando, eu não sei o que eu preciso decidir. Aí eu fiz assim, o que você faria? Se fosse sua filha, o que você faria? Aí ele fez assim, eu sei que é muito forte, eu sei do seu tratamento, peraí, eu vou desenhar. Ele veio desenhando, gente. Quando ele terminou, eu falei, eu continuo não entendendo nada do que você está falando. O que você faria se fosse sua filha? Aí ele falou, bom, se eu fosse a minha filha, eu faria essa opção. Aí eu olhei para o Léo e falei, ok. O Léo falou, ok. E aí foi assim que foi decidido o que eu faria. Eu tinha várias opções, eu podia tirar as 2 mamas, eu podia tirar só uma mama, eu podia não tirar nada e só tirar o nódulo, porque a quimioterapia tinha dado resposta completa. O meu tratamento tinha sido um sucesso. E aí eu falei, ok, então vamos assim, só abre, tira, manda pra biópsia, o que sobrar, e a gente fecha aqui, acabou o assunto, a gente não fala mais disso. Mas eu não conseguia entender o que ele estava falando. E aí eu fiz a cirurgia, depois da cirurgia eu tive mais 25 sessões de radioterapia. Enfim, foi um processo longo de desgaste do corpo, o cabelo caiu, as unhas caíram, tudo aconteceu, mas não teve um momento, não teve um dia em que alguém me viu chorando. Não teve um dia que alguém me viu olhando e falando, por que eu? Quando o câncer chegou, eu olhei para Deus e eu falei, Deus, eu não vou te perguntar por que eu, mas eu quero que o Senhor me responda algo. Pra que eu? Pra quê? Porque tem que ter um propósito por trás disso. Porque eu trabalhei muito, eu lutei muito pelo que eu queria e eu alcancei o que eu queria. Então, pra quê? Qual é o propósito desse câncer? O que eu posso fazer com isso? E é interessante porque recentemente eu recebi lá no hospital, tinha uma coach oncológica e eu fiz algumas sessões com ela, a gente fazia o acompanhamento enquanto eu ia fazer a quimioterapia. E eu me lembro, ela veio recentemente fazer um podcast comigo, a Murielle, vocês podem acompanhar aí o podcast, e ela veio me lembrando tantas coisas que no decorrer do tempo a gente vai esquecendo. Ela fez assim, Camila, eu me lembro que um tempo depois do tratamento, enquanto você estava no tratamento, um tempo depois que tinha começado, você falou assim para mim, Muri, o câncer resolveu todos os meus problemas. É verdade, gente. E aí eu fui me lembrando. Quando eu me afastei, o câncer me deu coragem para me afastar de parte do que me adoecia. Quando eu me afastei, quando eu tive um tempo para Camila, eu pude olhar para dentro e identificar esse câncer na alma que eu falei, e identificar que havia muita coisa errada aqui. Eu pude olhar e identificar que o meu casamento, ele estava todo desestruturado, que eu não estava sendo a mãe que Deus tinha me feito para ser, eu não era presente, eu só queria trabalhar e trabalhar e trabalhar. E eu queria fazer o que tinha que ser feito. O que tem que ser feito? Ah, isso que tem que ser feito? Então deixa eu fazer. Isso era praticamente um robô. Eu era uma Camila robô. E aí, conclusão. Eu falei, é verdade, Muri. Eu me lembrei, o câncer resolveu todos os meus problemas. Ele me deu coragem para falar nãos que precisavam ser falados, para tomar decisões que precisavam ser tomadas, para me posicionar como eu precisava me posicionar. Me deu coragem de olhar para mim e de cuidar de mim.
Ótimo. E aí, ela fez assim pra mim também. Camila, eu me lembro que as pessoas perguntavam pra você sobre medo. E aí eu falei, é verdade. E aí eu me lembrei. Quando eu estava chegando no fim do meu tratamento, as pessoas me perguntavam, qual é o seu maior medo? É ter um câncer de novo? Durante o tratamento, qual foi o seu maior medo? Você achou que você podia morrer? E eu falei, não. O meu maior medo durante o tratamento, conforme eu evoluía, conforme eu olhava para dentro de mim e via que tinha muita coisa errada, e conforme eu buscava transformar isso, o meu maior medo era, e quando o câncer acabar? Porque eu tinha certeza que ele ia acabar. Eu sabia que ele não ia me matar, porque Deus é vida. Se Deus é vida, como que um câncer ia me matar? Eu tinha isso muito forte em mim. Eu sei que muitas pessoas morrem com um diagnóstico de câncer. Mas como diz a própria Murielle, a Murielle diz, eu não atribuo a morte ao câncer. Eu não quero dizer que o câncer tem o poder de tirar a vida de alguém. Deus dá a vida e Deus tira a vida. Deus tem o tempo para todas as coisas. E Deus tem um tempo em que eu vou nascer e o tempo em que eu vou morrer. Deus tem tudo escrito. Então eu não quero atribuir ao câncer um poder que ele não tem. E se você tem câncer, eu quero declarar sobre a sua vida que o câncer não tem poder sobre a sua vida, que quem tem poder sobre a sua vida é Deus. Então simplesmente se posicione. Eu sou filha de Deus, eu tenho saúde, eu sou perfeita. E o câncer é um momento, é um tempo. Ele tem dia para começar, que começa com o diagnóstico, e ele tem dia para terminar, que é quando eu termino o tratamento. Então, eu falei, Muri, eu me lembro, eu falava, eu não tenho medo, eu não tive medo da morte, porque eu sabia que ele tinha dia para terminar, e dia para começar e dia para terminar. E eu não tinha medo dele voltar, mas eu tinha medo de, quando terminasse o tratamento, o que seria da minha vida? Eu vou voltar a ser aquela Camila? Eu tinha medo de voltar a ser a Camila que eu tinha sido a vida inteira. Uma Camila raivosa, uma Camila intolerante, uma Camila impaciente, uma Camila que buscava a perfeição, uma Camila enfurecida. Dentro de mim havia uma fúria que nem eu mesmo sabia. Então esse era o meu medo. Será que quando tudo isso terminar, eu vou voltar para um piloto automático que vai me adoecer de novo? Enfim, esse foi o tratamento e aí eu falei, ok, não volto mais. Para vocês terem uma ideia, eu tinha 1 ano e meio de horas, férias, licença prêmio para tirar de tanto que eu trabalhava no funcionalismo público. E aí eu fui tirando tudo que eu tinha, enfim. E aí eu simplesmente pulei para DTS. E aí vocês falam, né, resolveu, né, Camila? Ai, gente, eu tenho que ser honesta, né? Piorou. Piorou, o Gabriel tá aqui filmando, tá dando risada. Piorou! Por que que piorou? E aí, olha, ouve essa. Eu simplesmente pulei para DTS e aí eu abandonei um cargo alto que eu tinha. Eu abandonei um status que eu tinha construído. Eu abandonei uma carreira. Eu abandonei uma vida. E eu abandonei uma vida de reconhecimento. As pessoas me reconheciam, sabiam quem eu era, me respeitavam, me admiravam. Eu abandonei tudo isso para vir para a DTS como sócia. Só que pensa se alguém me via como sócia. As pessoas me viam como a irmã que não sabia fazer nada. Eu não sabia fazer nada quando eu cheguei aqui. Nada. E para alguém que achava que o valor estava em fazer, eu só tinha valor se eu fizesse, e se eu fizesse muito. Conclusão, quando eu caí aqui, eu acionei um piloto de trabalho hard 10 vezes maior do que eu tinha antes. Porque aí eu tinha que trabalhar, eu tinha que conhecer, eu tinha que entender, as pessoas tinham que me respeitar. Conclusão, fui parar no oncologista de rotina, né? Vida normal, vai lá, vê como tá e tal. Cheguei lá, oi, Cá, e aí? Eu fiz, gente, tô péssima. E aí eles, não é possível. Como assim? Você esteve com câncer, passou o tratamento inteiro sorrindo e declarando pro hospital, estou ótima, maravilhosa. E agora você diz que tá mal? O que aconteceu? Daí eu falei, gente, aconteceu que eu tô com problema de identidade. Eu abandonei quem eu era, porque eu achava que eu era o que eu fazia, e agora eu não sou ninguém. E eu tô com problema, porque quem sou eu agora? Vocês conseguem me responder? E aí eles sorriram, né? E eles falaram, Camila, acontece muito. As pessoas que têm um câncer, que passam por esse chacoalhão, elas saem do câncer, tipo, eu não vou mais ser aquela pessoa. Eu vou mudar tudo. Só que nessa mudança tem esse chacoalhão de identidade. E aí, gente, ok, então vamos trabalhar essa identidade. E aí,
Eu fui buscando Deus, mas eu fui buscando Deus, gente, de um jeito muito tranquilo. Veja bem, a nossa empresa chama Deus Trabalho Sucesso. Meu irmão me disse que ele entregaria para o mundo algo que ninguém estava entregando, que ele falaria para empresários de Jesus. Então eu estava inserida em um ambiente que só se falava disso. Só que isso é pessoal. Isso é pessoal. Estar em um ambiente, ele facilita. Estar em um ambiente, ele é um facilitador para você, ele te ajuda no processo, mas o processo é sempre seu. A decisão é sempre sua, de caminhar com o Senhor ou de caminhar longe dele. Conclusão, eu fui num processo meio discreto, sabe? Eu me dedicava a Deus, daqui a pouco eu esquecia, aí eu dava um passo com ele, dava um passo sem ele. E fui nessas, e aí eu fui nesses altos e baixos, e aí eu fui construindo essa nova vida de novo na força do meu braço. De novo na força do meu braço, trabalhando muito, buscando muito, estudando muito, e aquilo começou a ficar muito difícil, muito pesado. E quando foi em 2021, os nossos eventos, para quem conhece, para quem frequenta, sabe que nós abrimos com louvor, porque nós vamos declarar que o Senhor é o rei da nossa vida, é o rei da nossa empresa e que Ele é a única resposta, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, sempre foi assim. E um dia a gente foi abrir um evento e como sempre eu estava lá atrás, eu estava sempre nos bastidores, né? Nessa época eu era dos bastidores, eu estava lá atrás. E na época quem louvava pra gente era o Daniel Berg. E ele fez assim do palco: Cami, Deus mandou te dizer que Ele sabe que tá muito difícil. Ele sabe que as suas costas estão doendo muito, mas Ele mandou te dizer isso daqui. E aí ele começou: você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar, você não vai parar. E eu fiz: uau, ok, eu não vou parar. E eu simplesmente continuei trabalhando, mas eu continuei numa busca por Ele. Senhor, e aí? E aí? Só me ajuda, só me sustenta, só me ajuda. E gente, se vocês perguntarem para mim: Camila, o que você fez? Eu não fiz um tratamento, eu não fiz uma terapia, eu não fiz coaching, à exceção da Muri, na época em que eu fazia o tratamento. Eu não fiz um processo de cura natural. Sabe, apesar da minha teimosia, Deus não desistiu de mim como Ele não desiste de você. Ele foi trabalhando, sabe, no meu íntimo de forma discreta, me respeitando. Ele foi me alinhando, Ele foi me mostrando: isso está certo, isso está errado. Ele foi me dando uma visão de: ei, você está se automatizando de novo, volta. Sabe, Ele foi me lapidando, Ele foi me trabalhando, Ele foi me restaurando. Sabe qual é o significado de restauração? Quando você tem uma obra de arte, né? A gente pega lá, Picasso, aquelas obras muito antigas. De repente alguém acha uma dessas obras que ficou jogada por aí, e aí o tempo desgastou, tirou a pintura, ela ficou suja, ela ficou, né, tá descascando. A gente manda essa obra para um restaurador. Existe alguém com uma profissão específica, uma formação específica que vai pegar essa obra. E vocês já viram o processo? Procura no Google. Outro dia eu fui ver como era o processo de restauração de uma peça. Ele passa por várias etapas. Essa peça, ela é limpa. Existe uma luz específica que esses restauradores jogam para ver o que precisa ser feito ali. Então eles identificam a cor da tinta, eles identificam tudo e eles começam um processo delicado, cuidadoso de restaurar aquela peça, cantinho por cantinho, pintura por pintura, pedaço por pedaço. E foi isso que Deus foi fazendo comigo, discreto, do jeito dele, pedacinho por pedacinho. Ele foi limpando e ele foi trazendo luz e falando: olha, Camila, isso aqui tá errado. E ele veio com todo o amor e cuidado dele e ele foi restaurando aquele pedaço. E ele foi mais um e mais um. E ele vai fazer isso, gente, enquanto eu viver. Porque não tem um tempo final, né? Não tem um tempo final. Ele vai nos lapidar até que Cristo volte.
Nós nunca seremos perfeitos, mas o que Ele quer é que a gente melhore. O que Ele quer é alinhar o nosso coração ao coração dEle. O que Ele quer é que a gente viva. E que a gente viva. Cristo veio para que fôssemos livres. E para que vivêssemos, né, uma vida em abundância. Ele falou, eu vim para que tenham vida. E a tenham em abundância. Uma vida plena, uma vida que satisfaz. Então foi isso que Deus veio fazendo. E por tempos eu vim falando, as pessoas me perguntam, Camila, qual é o segredo? Como você deixou de ser aquela mulher enlouquecida para se transformar nessa mulher que, claro, ainda tem muitos defeitos, muita coisa para corrigir, mas não se compara àquela Camila de antes? E eu, gente, nunca tive uma resposta concreta para dar, porque a minha resposta sempre foi Deus, e é a verdade. Foi Deus. E eu fui permitindo, sabe, às vezes dando um passo na direção dele, às vezes dando um passo para trás. E ele foi fazendo isso. Em 2022, ele começou a falar comigo, Camila, eu já curei muita coisa, eu já mexi muita coisa, você precisa começar a falar para as mulheres, elas precisam ouvir tudo que eu já fiz. E eu falei, Deus, acho que não é comigo, né? Acho que não é comigo. Aí eu comecei a ficar pensando se isso era algo meu, se isso era algo dentro do meu coração, um desejo de estar nos palcos, sendo que eu sempre fui dos bastidores. E eu falei, não, acho que não é comigo. E ele continuou falando. Um dia ele deu um berro no meu ouvido. Um dia meu irmão, o Piero, me mostrou uma foto. Nós tínhamos viajado para Israel e a gente tem um grupo, né, de mentorados, um grupo incrível, vários grupos, mas um deles a gente viaja com eles, o The Next Life. E nós tínhamos viajado com aquelas mulheres. E uma pessoa muito próxima da gente tinha ido com a gente, uma mulher muito próxima da gente tinha ido, ela não era do grupo, mas ela tinha ido. E quando chegou no último dia, ela falou assim, Camila, eu vou reunir as mulheres para uma palavra final, um encontro final. Mas eu, gente, era a dos bastidores. Eu não falava, eu não reunia ninguém. E nem achava que tinha isso comigo. E fora isso, eu ainda fugia muito. Uma coisa que eu esqueci de contar é que eu tinha muito complexo de inferioridade, porque eu tinha sido coitada. E aí, por mais que eu tivesse trabalhado, juntado dinheiro para me sentir uma pessoa, né, de sucesso, internamente eu ainda me sentia muito inferior. Então eu não gostava, eu não me sentia confortável de estar nesses grupos, embora fosse obrigação minha estar por conta da empresa. Então eu estava, mas para mim era um esforço gigante estar ali, porque eu achava que eu não merecia estar ali, que eu não tinha o que agregar naquele lugar, que eu era inferior a todo mundo. Conclusão, ela fez, vamos, eu falei, não. Eu tenho mala para arrumar, eu vou subir, vou arrumar as minhas malas, dei desculpa, sabe essas desculpas que a gente dá para não fazer o que precisa fazer? Eu dei uma desculpa, falei, eu vou arrumar as minhas malas, eu não consigo. Mas a verdade é que eu estava fugindo, eu achava que aquilo ali, não, né? Enfim, e eu era inferior, eu não queria. Aí, conclusão, subi. E aí, de repente, meu irmão, ele não tem o hábito de cobrar as coisas, ele é muito tranquilo. Vai no seu tempo, caminha com Jesus. E ele me mandou uma foto dessa pessoa muito próxima da gente com as mulheres do grupo. E ele fez assim, por que você não estava lá? E, gente, quando ele fez por que você não estava lá, eu entendi que não era ele. Parecia Deus dando um berro na minha orelha. Porque Deus, gente, foi assim, eu senti no mais íntimo do meu ser Deus falando assim, você não quer o que eu tenho para você, esse é o seu lugar, mas se você não quiser, eu posso levantar outra pessoa no seu lugar. A minha obra não vai parar porque você não quer. Gente, pensa o que é uma pessoa com medo. Se eu não tive medo do câncer, eu tive medo de Deus. Sabe, um temor. Eu falei, Senhor, me perdoa. Não, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero estar com o Senhor. E se o Senhor tem essa responsabilidade para mim, eu quero corresponder a ela. Eu sempre fui extremamente responsável com o homem. O que o homem esperava de mim, o que o homem cobrava de mim, o que os cargos esperavam que eu correspondesse. Agora, eu não vou fazer isso com o Senhor? Não, eu vou fazer isso com o Senhor. Voltamos de Israel. Eu sento na frente do meu irmão, sem nunca ter gravado um vídeo para vocês. Eu nunca tinha aparecido nas redes sociais. E eu falo, Piero, deixa eu te contar uma coisa. Deus está me mandando falar. Deus está me mandando falar. Ele deu um berro, que é para eu falar. Daqui 2 meses a gente tem uma edição do Nitro 10X, o maior evento da empresa, mais de 2.000 empresários sentados na frente do palco. Posso falar?
Gente, aí vocês que vão responder, quem é a mais louca, se sou eu ou se é ele? Ele falou, pode. Ele falou, se Deus tá mandando. Só que, gente, calma, né? Deus estava mandando eu começar. Ele não falou, sobe lá e fala para 2.000 pessoas. Mas ok, Deus também sabe como a gente funciona. Eu sou aquelas que às vezes tem que dar um empurrão. Me comprometi, fui parar no banner, fui parar lá no backdrop, em todas as comunicações que eu ia falar no Nitro 10X. Conclusão, para montar a palestra já foi. Por quê? Como é que eu conectava tudo isso que eu tô falando para vocês num espaço de uns 40 minutos? Como é que eu trazia uma mensagem poderosa de ei, Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. Como é que eu trazia uma mensagem de superação, porque olha tudo que eu superei, e de resiliência, ou seja, eu passei por tudo isso, eu estou aqui firme, né? A resiliência é como uma bolinha de tênis na raquete. A bolinha vem, bate, a raquete faz né? A corda faz e volta. Como que eu vou passar essa mensagem? Para escrever já foi. Ok, a mensagem ficou pronta. E para subir no palco? O Piero atrás do palco me abanava e falava, você tá bem? E eu falava, não tô, mas vou ficar. E eu pensava, Senhor, desistir não vou. De tudo que eu contei aqui, vocês acham que eu ia desistir? Não ia desistir, né? Senhor, não vou desistir. Mas eu falava, Senhor, se não for o Senhor, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu vou morrer. Eu vou morrer. Agora vou. Conclusão. Fui palestrar. Deu super certo, claro. É claro que, gente, né? Não é uma palestra de excelência, porque a gente tem que ter desenvoltura, a gente tem que desenvolver as coisas, né? Como qualquer outra profissão. Mas as pessoas sabiam que era a minha primeira vez. E, gente, eu fui aplaudida de pé. Foi uma alegria, foi uma felicidade. As pessoas queriam falar comigo e queriam entender. Mas o que elas queriam entender, gente? O que Deus tinha feito na minha vida. Olha só, uma coisa que Deus tem falado para mim, que eu tenho um post-it bem na minha frente é: as pessoas não vão até você por você. Elas vão até você para entender o tamanho do meu amor. Elas vão chegar em você para saber quem eu sou. Então eu tenho um post-it grudado na minha frente para falar: as pessoas, esquece, as pessoas não vão te ver, elas vão para ver Jesus. Então, as pessoas queriam entender o que Deus fez na sua vida. Enfim, isso aí nem foi 2022, mas esse Nitro a gente teve que jogar para frente por conta das eleições, teve uma questão, um problema, ok. Aí, 2023, eu palestrei nos 2 Nitros, 2024 nos 2 Nitros. Só que, gente, a Camila de 2022, que Deus mandou falar, a Camila que subiu no palco pela primeira vez do Nitro e a Camila de hoje, são pessoas completamente diferentes. Por quê? Porque eu fiz algum tratamento? Não. Porque Deus continuou naquele processo de restauração. E quanto mais Ele foi me restaurando, mais Ele foi trazendo à tona a Camila que Ele me fez para ser. E mais Ele começou a brilhar a luz que Ele tem. Porque o que nós somos, um espírito, imagem e semelhança do Senhor, nós temos que brilhar a luz do Senhor, a luz de Jesus. Então Ele foi trazendo isso à tona. E cada dia é um processo. Gente, isso não vai acabar nunca. Cada dia é um processo. E aí, conclusão. Ele começou a falar muito comigo. Eu comecei num processo de... né, o normal, gente. Ouve pregação, lê livros, né? Lê a Bíblia, ora. Mas aí eu comecei a reconhecer cada vez mais a voz dele. Cada vez mais eu reconhecia a voz dele. A voz dele na natureza, a voz dele quando essa xícara cai, a voz dele quando alguém chega. Ei, Camila, você sabia que acabou de acontecer aquilo assim, assado? Eu tô reconhecendo. Ah, é? Caramba, é a 3ª vez que alguém me fala desse assunto nessa semana. Já sei, Deus, já entendi. Sabe? Eu comecei a reconhecer a voz dele em tudo, em todas as situações. E eu comecei a ler cada vez mais a Bíblia. E ele começou a me entregar coisas que eu nunca tinha ouvido em lugar nenhum, que eu nunca tinha ouvido daquela forma. E eu fui reconhecendo que era ele. Então, é muito interessante. Outro dia alguém me perguntou, Camila, nas redes sociais, Camila, eu leio a Bíblia, mas eu não consigo ter esse entendimento que você tem. Qual foi o curso que você fez? E aí, né, com o maior amor do mundo, eu falei, e é por isso que eu tô falando aqui, porque eu quero ensinar vocês. Eu não fiz curso nenhum, não que não seja para fazer, é para fazer.
né? É para fazer. Esse ano, eu tenho falado, eu virei o ano falando com Deus, Senhor, quais são os cursos que o Senhor quer que eu faça esse ano? Quais são os cursos que o Senhor quer que eu faça sobre a palavra, cursos de emocional, porque eu falo de alma, como equilibrar a alma. Então é para fazer. Mas a minha história é, nenhum curso me ensinou o que eu sei. O Espírito Santo me ensina todos os dias o que eu venho falar para vocês. Todos os dias, quando eu tô lendo a Bíblia, sabe, é como se as palavras ganhassem vida. Sabe um desenho animado? Que você vai lendo a Bíblia, que você vai lendo e de repente as palavras começam a fazer um desenho assim que elas estão se movimentando. Vocês já viram? É como se acontecesse isso. Eu tô lendo e de repente ele destaca um versículo. Isso. Você pode levar isso para sua vida. Leva para as pessoas. Olha, Deus fez lá com Abraão. Faz com você também. Olha, hoje eu gravei vários devocionais, vocês vão ver aqui. Deus fez com Agar, faz com você. Agar era uma serva, Agar era uma escrava. Que, né? Um escravo antigamente era alguém sem valor. Ele fez com ela, ele faz com você. Ele viu ela, ele vê você. Então foi isso que Deus foi fazendo, sabe? Ele foi me restaurando, ele foi me transformando, ele foi me curando. Mas, gente, isso é um processo que não tem fim. Se amanhã eu acordar e eu falar, eu não vou mais buscar Deus, em pouco tempo vocês vão encontrar aquela Camila lá de trás, e eu não tenho dúvida disso. Em pouco tempo, sabe por quê? Porque se eu passar uma semana sem falar com ele, e isso já aconteceu, isso aqui, de eu me perder na minha alma de novo, nesse piloto automático de novo, de deixa eu fazer na força do meu braço, sabe o que acontece? Em uma semana eu já tô irritada, estressada, brava, entendem? Por quê? Porque eu voltei lá. Agora não. Quanto mais eu busco dele, mais eu desperto o quê? O Espírito. Porque somos um espírito. Quanto mais eu me afasto dele, mais o que é carnal tem força dentro de mim. Então, esse é o segredo. Esse podcast é para isso. Vocês perguntam qual é o segredo e esse podcast é para isso. É para contar para vocês que só tem um segredo: Jesus. Que só tem um livro. Camila, qual é o livro que é para eu ler? Inclusive tá ali, pega para mim, por favor. Tá. Eu trouxe para cá. Se vocês me perguntarem, vocês sempre me pedem, indicação de livro. Eu sempre indico livros. Eu gosto de ler, leio bastante coisa. Mas se vocês falarem, Camila, o único livro que eu tenho que ler, tá aqui. Esse é o único livro que você tem que ler. Esse livro é um manual de vida. Esse livro vai te dizer quem Deus é. Primeiro de tudo, eu tenho que saber quem é o Criador de tudo. Quem me criou? Aqui eu vou saber quem Deus é. Aqui eu vou saber quem sou eu. Aqui eu vou saber para que Ele me criou. Aqui eu vou saber quais são as promessas dele para mim, o que ele espera de mim e o que eu posso esperar dele e da vida com ele. Tá tudo aqui, gente. Tá tudo aqui. Então esse é o segredo. E quanto mais você lê e quanto mais você chama Espírito Santo, me revele. Espírito Santo, me mostra. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, eu vou começar a ler a Bíblia. Mas eu não tenho a menor intimidade com ela. Eu tô lendo, eu não tô entendendo, eu não sei o que o Senhor tá falando, eu não sei o que tá acontecendo. Me revela, me traz revelação, me mostra, me ensina. Ele vai te ensinar. Olha só, que lindo. No fim do ano, eu fiz uma live no penúltimo dia do ano, no dia 30 de dezembro de 2024, eu fiz uma live. Não estava na programação fazer essa live, porque eu faço live toda segunda, quarta e sexta, 6h47 da manhã, mas era o fim do ano e a gente sempre para um tempo, né? Não estava programado. Só que, naquela semana, Deus começou a falar muito comigo da seguinte forma. Eu olhei e vi meu marido e meu sogro sentados conversando. E Deus começou a falar comigo sobre aquilo. Eu nem sabia sobre o que eles estavam falando, mas Deus começou a falar comigo sobre padrões. Não tinha nada a ver com eles, mas Deus começou a falar comigo. Camila, nós temos o hábito, vocês têm o hábito de repetir padrões. Então, vocês têm uma família. Você veio de uma família. Seu marido veio de uma outra família, uma outra pessoa veio, né, sua cunhada veio de outra família, e cada um veio com os padrões dessa família. Só que e se eu te contar que você é da minha família, e se você é da minha família, existe dentro de você, Camila, um padrão original dos céus. E se você, Camila, decidir então abandonar todo o padrão que veio da tua casa terrena, da tua família aqui da terra, e assumir de uma vez por todas o padrão do teu Pai Celestial, que é a sua origem, o que vai acontecer? E eu fiquei, é verdade!
E, gente, eu já sabia disso, de padrão, eu falo disso o tempo todo aqui. Só que ele falou de uma outra forma. Ei, o meu padrão tá dentro de você. Do mesmo jeito que o padrão da tua mãe e do teu pai estão dentro de você, o meu padrão está dentro de você. Vamos desligar o padrão deles e vamos ligar o botãozinho no meu padrão? E eu falei, nossa, é verdade. E aí, gente, ele veio falando, e aí outra cena, e aí ele fala outra coisa. Outra cena, e ele fala outra coisa. E eu fiquei ali naquele monte de coisas, sabe? Aquele monte de coisas que ele foi falando, e eu falei, ok, preciso fazer uma live, porque eu não vou guardar tudo isso pra mim. Falei, vou fazer uma live. E aí eu vi as pessoas, muita gente, todo mundo falando, vamos construir o quadro dos sonhos de 2025. Gente, tá chegando o fim do ano, o que vocês vão construir no ano que vem? E aí ele foi falando pra mim, acho lindo que todo mundo esteja olhando pro ano que vem, na visão do ano que vem, o que vamos construir no ano que vem. Acho lindo, eu falo de visão, a visão dá o tom, mas como é que nós vamos criar uma visão arrastando com a gente o que não serve mais? Então, por que não está todo mundo falando o que vamos deixar para trás? E com base nisso, o que vamos construir? E aí eu fiz, é verdade. Conclusão, acordei lá no dia da live e fui falando com Deus na praia, né? Fui correr na praia às 5 da manhã e fui falando com Deus e fui falando, Senhor, o que eu tenho que deixar para trás? O que eu tenho que deixar para trás? Como eu desativo o padrão da minha família, eu ativo o seu padrão. Senhor, e aí eu cheguei numa frase. A frase é, Senhor, me ensina a viver. Senhor, me ensina a viver. Só que aí vocês não vão acreditar no que eu vou contar. É só para testemunhar, para vocês entenderem como é real. Quando foi ontem, eu levantei, orei, eu cheguei de viagem no domingo, o ano aqui começou, e aí lá fui eu pro meu quarto de adoração, na segunda, ontem foi terça. Ontem eu terminei de orar e eu falei, Senhor, me manda uma palavra. Eu amo. Como diz meu marido, nossa, se eu pedir uma palavra, Deus não fala comigo na Bíblia. Olha só que interessante. Deus não fala com meu marido através da Bíblia. Meu marido não consegue ter isso. Fala comigo, abre, e ele fala, era isso. Mas comigo, se eu falar, já era. E aí, eu fiz, fala comigo, né? E aí lá vou eu. Vocês querem ver o que eu abri? Eu abri em Salmos 27. E Salmos 27, dentre tantos versículos, no versículo 11, ele diz, ensina-me a viver, guia-me pelo caminho certo. Gente, eu vou terminar esse podcast desse jeito. Vocês entendem? No fim do ano eu fiz, Senhor, por fim de tudo, me ensina a viver. E quando acabaram as minhas férias, que eu cheguei aqui e falei, me dá uma palavra. Ele me fala, ensina-me a viver, me mostra o caminho certo, me mostra o caminho. É isso, gente. A vida é sobre pedir para o Senhor mostrar o caminho, te desviar do que te é inútil. Existe um salmo também, se eu não me engano é o 108. Eu falei dele no Nitro desse ano. Desvia os meus olhos do que me é inútil. É sobre isso. É sobre crer que Ele está desviando do que te é inútil, de que Ele está te colocando no caminho, de que Ele fala com você, de que Ele te guarda, de que Ele te ama e de que você é a joia mais preciosa que existe para Ele depois da palavra dEle. A palavra dEle é o que sustenta toda a criação. Então, gente, o segredo tá aqui. Esse é o segredo. Tá? Olha só, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido traduzir aqui um pouco da minha vida. Em breve eu vou lançar o livro, vocês vão poder entender mais detalhes de tudo isso, mas o principal eu falei, que o segredo é busque ao Senhor e todo mais, busque ao reino, não é? Jesus não falou isso? Busque primeiro o reino dos céus e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. É verdade, ele não mente. Bora buscar primeiro ele? Olha, estou feliz de ter tido esse tempo com vocês, que vocês tenham aproveitado. Eu te encontro aqui nas redes sociais. Acompanhem os conteúdos que esse ano vai estar demais. E logo a gente começa com os convidados aqui no podcast. Um beijo!